Olá, uma boa tarde. São 133 os cardeais reunidos no Vaticano em conclave para escolher o futuro Papa para a Igreja Católica. Nesta hora em que gravamos este programa Eclésia, em que cada minuto pode estar já desatualizado, queremos mais do que identificar um perfil, olhar para os caminhos que os católicos deverão continuar a eleger para a Igreja. Será junto do diretor do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa que o faremos. Para já, convido a recordar esses momentos que deram início ao conclave. Aqui da redação da Agência Eclésia, onde por estes dias acompanhamos o conclave de 2025, esta terceira eleição pontifícia no século XXI, recordamos aquele momento que simbolicamente marca o início deste processo, a missa votiva pela eleição do Romano Pontífice, que decorreu esta quarta-feira na Basílica de São Pedro. Preghiamo quindi perché lo Spirito Santo, che negli ultimi 100 anni ci ha donato una serie di pontefici veramente santi e veramente grandi, ci regali ora un Papa secondo il cuore di Dio per il bene della Chiesa e dell'umanità. Preghiamo perché Dio conceda alla Chiesa il Papa che meglio sappia risvegliare le coscienze di tutti e risvegliare le energie morali e spirituali nella società odierna, caratterizzata sì da grande progresso tecnologico, ma che tende a dimenticare Dio. A partir da tarde da última quarta-feira, os olhos do mundo estão postos naturalmente na Capela Sistina. 133 eleitores de 70 países, incluindo 4 portugueses. É um número inédito na história da Igreja Católica, o número de portugueses que participam nesta eleição. A reportagem da Eclésia teve a oportunidade de falar com 2 destes cardeais. Queremos pedir a todos e cada um que tenhamos plena consciência que são 133 homens reunidos na Capela Sistina, mas é o Espírito Santo que está presente também e tudo faremos para concretizar as palavras de Cristo, a pergunta de Jesus e a resposta de Pedro. A partir do momento que o fumo for branco, o sino tocar, a partir daí, mesmo sem conhecermos quem é o eleito, quem é o escolhido, a partir daí, desse momento, o coração e a alegria tomarão conta da Praça de São Pedro e do mundo inteiro, gritando viva ao Papa e acolhendo o novo sucessor de Pedro, o novo sucessor de Francisco. Por isso, rezem por todos os cardeais eleitores, para que sejamos capazes de ouvir e sentir aquilo que o Espírito Santo quer dizer a todos e cada um de nós. Pouco e pouco foi sofrendo um perfil com uma intensidade pastoral muito grande, pessoa próxima, pessoa que esteja quase imediatamente junto de quem quer que seja e que as pessoas também sintam como seu, e esse perfil foi-se definindo e é muito interessante, repito, porque nós falámos livremente, cada um vindo de onde vem, com as expectativas que trazia, mas há aqui um perfil definido que, graças a Deus, se aplica a muitos dos membros do Colégio Cardinalício e, portanto, digamos, não estamos já com nenhum nome assim para adiantar. Isso se fará depois, também com o fator surpresa, que geralmente acontece em conclaves, mas quanto à silhueta pastoral, ao perfil, isso já estamos mais ou menos aproximados. À Praça de São Pedro correm por estes dias milhares de pessoas vindas de perto e de longe, como a reportagem do jornalista Paulo Rocha, em Roma, teve a oportunidade de constatar. Sim, eu acho que penso aqui uma grande expectativa. Nós chegámos muito cedo hoje, chegámos cerca de 1h30 antes da missa de envio para o conclave, que foi muito bonita. Eu acho que lá dentro da Basílica ficámos muito contentes porque achávamos que não íamos entrar e conseguimos entrar. E de repente ver a procissão dos cardeais a entrar, ou seja, esta sensação de que está à nossa frente o próximo Papa também foi assim muito especial. E de repente chegámos cá fora e vimos que a praça já está cheia, está ali uma fila na frente já para as 4h30 a verem os cardeais entrar na Capela Sistina. E pronto, eu acho que se vive muita expectativa. O Papa Francisco foi muito importante para os tempos que vivemos.
abriu a Igreja àqueles que não são crentes e viu-se agora com a morte do Papa. Foi uma figura muito consensual, tivemos todos os líderes políticos, aqueles que não são os líderes das outras religiões, a elogiar o Papa, a elogiar o seu trabalho, e nós esperamos que o futuro Papa consiga fazer isso também, seja acima de tudo uma figura que una aqueles que são crentes, aqueles que não são, e portanto seja uma figura consensual neste mundo e que seja um exemplo de que é possível ter uma relação pessoal com Jesus Cristo hoje em dia no século XXI. Aquilo que eu espero também, à semelhança do Papa Francisco, deste novo Papa, é que seja, independentemente da forma e de ter algumas semelhanças ou diferenças, que consiga também ter este papel de ser pastor da Igreja e de assumir ter esta importância e que nós consigamos, enquanto católicos, que é importante reconhecê-lo enquanto Papa e figura da autoridade e, acima de tudo, do amor de Cristo, e acho que é isso que é o mais importante. O conclave iniciou-se oficialmente com a procissão de entrada dos cardeais eleitores na Capela Sistina, um momento solene que decorreu desde a Capela Paulina, no Palácio Apostólico, onde eles se reuniram em oração, sob a presidência do cardeal Pietro Parolin, o primeiro dos cardeais na ordem de precedência que é utilizada nestas procissões e na cerimónia de juramento. A entrada solene na Capela Sistina decorreu ao som da Ladinha dos Santos e, pouco depois, o presidente da celebração evocou o Espírito Santo com a antífona, com o hino solene Veni Sancti Spiritus. Veni Creator Spiritus. Depois deste momento de oração, decorreu o juramento solene de todos os cardeais eleitores, um juramento de segredo e também um juramento em que eles se comprometem a aceitar e a cumprir com fidelidade a missão de Romano Pontífice, caso venham a ser eleitos. Item promittimus vovemus et iuramus, quicunque nostrum, Deo sic disponente, Romanus Pontifex erit electus, eum munus Petrinum pastoris ecclesiae universae fideliter executurum, esse atque spiritualia et temporalia iura libertatemque sancte sedis integre extrenue asserere atque tueri nunquam esse destiturum. Precipue autem promittimus et iuramus nos religiosissime et quod cunctos, sive clericos, sive laicos, secretum esse servaturus Deis omnibus, quae ad electionem Romani Pontificis quo modo libet pertinent, et Deis, quae in loco electionis aguntur, scrutinium directum vel indirecte respicientibus. Ed ego Manuel Cardinalis Clemente spondeo voveo ac iuro sic me Deus adiuvet ed ex sancta Dei Evangelia quae manu mea tango. Et ego Antonius Cardinalis dos Santos Marto spondeo voveo ac iuro sic me Deus adiuvet et ex sancta Dei Evangelia
quae manum mea tango. Et ego, Americo, cardinalis Aguiar, spondeo vovio ac iuro, sic me Deus adiuvet et ec Santa Dei Evangelia, quae manu mea tango. Ed ego, Iosephos Tolentinos cardinalis de Mendonça, spondio vovio ac iuro, sic me Deus adiuvet ed ex Sancta Dei Evangelia, quae manum mea tango. Depois do juramento, decorreu um dos momentos mais solenes e mais conhecidos do conclave, com a célebre expressão extra omnes. O mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, Dom Diego Ravelli, encerrou as portas, marcando assim um momento em que, à porta fechada, se inicia o processo eleitoral que vai levar à escolha do novo Papa. Extra omnes. Esta e outras notícias estão disponíveis em agência.eclésia.pt. Recebemos neste programa Paulo Fontes, diretor do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. Boa tarde, obrigada por estar connosco, professor. Gosto. Obrigada. Vamos recordar aquilo que aconteceu ontem nesta missa inaugural que presidiu, de alguma forma, os rituais que levam depois os cardeais à Capela Sistina. E na missa, o cardeal decano Giovanni Re, ele pedia, ou de alguma forma apresentava aos participantes nesta missa aquilo que o mundo continua a esperar da Igreja: a salvaguarda dos valores fundamentais humanos e espirituais, dizia ele, sem os quais a convivência humana nem será melhor, nem beneficiará as gerações futuras. É neste diálogo com o mundo que se apresenta os caminhos que o próximo Papa terá de continuar a caminhar? Penso que sim. E é muito claro essa afirmação do cardeal Re, que, no fundo, vem sublinhar um aspecto que, para nós hoje, é um dado comum, que é que o Papa e o Papado se tornou numa instância central na vida da Igreja e na relação da Igreja com o mundo, com aquilo que teologicamente se diz o mundo. Ou seja, a presença da Igreja na sociedade. E, sobretudo, num espaço público, num momento em que esta dinâmica da globalização vai permitir evidenciar necessidades de diferentes atores, não só à escala local ou nacional, mas também à escala supranacional. E creio que, do ponto de vista da referência espiritual e, consequentemente, moral da Igreja Católica, o papado de Francisco evidenciou essa capacidade de se tornar num ponto de referência para o mundo em geral. O que, aliás, não é totalmente novo, deixe-me dizer-lhe. Eu creio que a eleição de João Paulo II, na altura, constituiu já uma expressão muito acentuada desta necessidade e capacidade, a partir de uma visão carismática também, e com acentos diferentes, claramente, mas de a Igreja, a partir da figura do Papa, se tornar presente a este mundo globalizado. Aliás, o Papa anterior, o Papa
Paulo VI tinha sido o primeiro que tinha saído dos muros do Vaticano para ir, por exemplo, à Assembleia Geral das Nações Unidas ter um primeiro discurso. Isso tornou-se uma prática, digamos assim, vamos dizer, nestes 3 papados comum. Mas percebemos então aqui 2 dinâmicas, de alguma forma, uma interna para a Igreja, em que muitos pedem também que não seja eleito um Papa apenas para bispos e cardeais, mas seja eleito também um Papa, de alguma forma, para o povo de Deus, inclusivamente para aqueles que procuram o seu nome e não sabem qual é. Eu penso que sim, que isso, o discurso, aliás, ou melhor, a homilia do Cardeal Ré, que de alguma maneira dará eco daquilo de alguns dos acentos mais tónicos que as congregações prévias tiveram, sublinha isso mesmo. No fundo, quando ele insiste nessa referência que a Igreja precisa de ter, ou de ser melhor, dessa expectativa que existe, dessa valorização da lógica do amor, é, no fundo, uma maneira positiva de recusar a lógica da autorreferencialidade que tanto falou o Papa Francisco. Ou seja, a Igreja não existe para si, a Igreja é, no fundo, o conjunto dos batizados, diz a Igreja teologicamente, portanto, do povo de Deus, na visão renovada do Segundo Concílio do Vaticano, e, portanto, as alegrias, as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens e mulheres de hoje são, segundo o Concílio, as tristezas e as alegrias, as esperanças e as dificuldades dos homens e das mulheres de hoje. E, portanto, nesse sentido, essa dinâmica vai prosseguir necessariamente. Há uma linha de continuidade. Agora, vai haver mudanças de estilo, necessariamente, e talvez de acentuação. Por onde é que irão essas mudanças? Essa é a grande interrogante. Eu creio que há aqui uma lógica do ponto de vista interno que cruza esta capacidade da Igreja estar mais aberta às dinâmicas do mundo de hoje, que é a dinâmica da sinodalidade. Essa é uma das dinâmicas centrais, um dos processos que o Papa Francisco lançou e que vai ser essencial para percebermos na sua continuidade, como é que a Igreja, nesse tal espaço de comunhão que o Cardeal Ré sublinha, portanto, é comunhão porque é para ser serviço à sociedade e não ficar fechada em si, como é que essa dinâmica vai ser prosseguida? Essa é uma das grandes interrogantes, digamos assim, de um dos mecanismos que a Igreja vai ter para estar à escuta daquilo que são as questões e as dificuldades, mas ao mesmo tempo as concretizações e as esperanças dos homens e mulheres de Deus. Mas poderá o mundo ficar refém de um estilo próprio de um Papa, tendo em conta também a forma como recebeu, como acompanhou, até na despedida do Papa Francisco? Eu creio que há um reconhecimento hoje que a Igreja no seu todo faz do impacto que a figura do Papa Francisco teve. E esse é um património que eu penso que não pode ser desbaratado. Seria uma tolice, digamos assim. Como é que ele vai ser integrado, valorizado e potenciado? Isso vai depender muito. Eu creio que aqui, talvez sem querer fazer nenhuma antecipação, há 2 caminhos que se podem colocar aos cardeais neste momento. Um é de escolher uma figura que, ligada ao Papa Francisco e, porventura, até à Cúria Romana, conseguirá, até pela idade mais avançada que terá, assegurar um tempo de transição para sublinhar os elementos de continuidade do tempo a que as dinâmicas lançadas façam o seu caminho, ou poderá escolher uma figura que venha de uma realidade também, porventura, até mais distante do centro de Roma, mas que ao mesmo tempo terá que ter esse carisma e essa capacidade de também transportar consigo os novos desafios da realidade do mundo. E esses desafios são enormes e, portanto, a Igreja conhece-os bem, eles estão presentes nas dinâmicas do Sínodo, estiveram presentes no pensamento do Papa Francisco, fazem hoje parte da doutrina da Igreja. Um aspecto muito interessante que na homilia do Cardeal Ré foi sublinhado é esse aspecto da diversidade geracional. Essa é uma atenção que, desde João Paulo II e que o Papa Francisco teve uma grande força. A crise climática que vivemos é um desafio enorme para as gerações presentes, mas atendendo
há necessidade de uma solidariedade intergeracional com aqueles que nos hão de vir adiante. Não só os jovens de hoje, mas os jovens e as crianças de amanhã. Podíamos dizer que esta máxima, e caminhando para o final da nossa conversa, esta máxima que o Papa Francisco referiu de a realidade ser superior à ideia, terá de ser uma máxima não só do Papa Francisco, mas uma máxima da Igreja também e dos caminhos que a Igreja vai continuar a percorrer. Sim, eu creio que aí há desafios que são incontornáveis. Para além da globalização, das alterações climáticas, desta ideia da casa comum, há também desafios internos que não podem deixar de ser atendidos, porque são expressão de uma autenticidade que a Igreja precisa de ter para a sua credibilidade no mundo contemporâneo. Um deles é, claramente, o lugar e o papel da mulher, não só na sociedade, mas no interior da Igreja. Outro é toda uma renovação da moral sexual, digamos assim, que a Igreja já começou a empreender, nomeadamente em torno da sua concepção sobre a família. As famílias, no fundo, temos que falar no plural de modelos familiares e não apenas do modelo de passado. A valorização da participação do conjunto dos crentes na própria vida interna da Igreja, contrariando aquilo que o Papa Francisco designou o clericalismo. Claramente também o dossiê dos abusos morais e sexuais que ocorreram no passado e que se quer prevenir que não ocorram no futuro da Igreja Católica. Tudo isto são dossiês que estão na mesa do novo pontífice, qualquer que venha a ser a figura escolhida, para, no fundo, conseguir responder com esse sentido de credibilidade à expectativa, e eu diria, à esperança que o Papa Francisco suscitou no mundo. A dinâmica da esperança e da misericórdia são, no fundo, duas palavras de traduzir esta dinâmica do amor de que falava o Cardeal Rei. Muito bem. Professor Paulo Fontes, muito obrigada por ter estado aqui no programa Eclésia. No fundo, neste tempo ainda incógnito e incerto, mas que certamente continuaremos a acompanhar e também no portal da Agência Eclésia. Muitíssimo obrigada. Obrigado também. Obrigada. Obrigada a si também por ter estado connosco. Marcamos encontro aqui na RTP2 amanhã pelo mesmo horário e também no portal já referido agência.eclésia.pt, sempre atualizado e à sua espera. Desejamos-lhe uma excelente tarde. Até amanhã, se Deus quiser.